noite, pessoal. A aula de número 4 da série especial Deepak Chopra, né? A gente vai começar com a nossa breve meditação, dizendo que isso aqui é só um exemplo do que pode ser a meditação, porque essa breve meditação de 3, 5 minutos pode ser feita várias vezes por dia, é um treino. Mesmo quem já está treinado em meditações mais longas deve usar as meditações curtas. Então a gente faz sempre no começo da aula e indica para os ouvintes do YouTube, né, a audiência aí, que façam a meditação também antes de assistir a aula no YouTube. Então a gente fica calmo, tranquilo, faz uma respiração abdominal, respira lento, profundo, suave, só pelo nariz. Vai retomar de um pedacinho que eu comecei aqui, porque começa uma explicação muito importante aqui agora. Fazendo como a gente fez vários lembretes quando estava fazendo o curso de Terapia Caminho Infinito. Vamos começar com os lembretes do série especial Deepak Chopra. Comprem o livro ou baixem o livro, arquivo PDF. Não precisa só acompanhar com a aula. Acompanhar com a aula tanto faz. Estuda o livro. Estuda o livro em casa, lê a primeira vez direto, lê a segunda mais devagar, a terceira vem sublinhando o que achar importante. Eu queria fazer aqui aqueles pequenos comentários de início de aula, que uma pessoa fez as perguntas, que é impossível responder todas as perguntas que são feitas no WhatsApp e as perguntas que são feitas no Facebook, algumas infelizmente é necessário desconsiderar, mas quando alguma vale a pena, Isso fora as pessoas que entram em contato por atendimento, pedem anamnese, são todos atendidos, não fica ninguém sem resposta, Mas tem certas perguntas que já é avisado, Tem uma pessoa me ajudando, ela já avisa, olha, tal pergunta não vai ser respondida, a não ser que seja dentro do atendimento, porque as pessoas querem o aprofundamento da situação, não tem como. A aula já é o máximo detalhada justamente para ter essas respostas. Então as pessoas fazem perguntas que estão em outras aulas, então tem que assistir.
as aulas, né? Uma pessoa me perguntou, ela com certeza ela não viu muitas aulas, viu algumas, viu que fazia sentido o assunto, entrou em contato e lançou uma questão que ela estava querendo saber se culto a orixás, né? Culto religioso, umbanda, candomblé, oferendas. Aí ela perguntou também do FT, o Ponopono, reiki, etc. Se tudo isso eram crenças melhoradas e tal e tudo, não sei o quê. Né? Com relação a essas técnicas, EFT, reiki, até passe espírita, porque uma hora, né, eu já abri uma brecha para nós falar desse assunto. Eu acho que eu já falei, mas a gente fala de novo. Uma hora esse assunto de Joel Goldsmith vai ser levado para dentro dos centros espíritas. Se não da Umbanda e do Candomblé, porque eles são um pouco mais da pegada da ação, da limpeza, da faxina. E isso não é uma crítica, é um elogio ao pessoal da Umbanda e do Candomblé, porque sem eles não estava ferrado. Com essa turma aí, um monte de pensamento negativo, um monte de raiva e frustração, eles limpam. Então já vai falar um pouquinho dos orixás também. Mas voltando, então uma hora, esse assunto Joel Goldsmith precisa ir parar nas casas espíritas, no kardecismo, nos irmãos da luz, irmãos não sei da quanta, né? Todo mundo que trata kardecismo, apometria, o assunto Joel Goldsmith precisa ir, porque está se acostumado a tratar espírito e passe, mas o que é o espírito, que é o onipresente, é o próprio Deus, a gente acessa ele com a consciência e vai promover curas muito mais eficazes. Imagina isso praticado em conjunto, coletivo, dentro de um centro espírita, onde todo mundo está instruído no assunto. É prática da presença, é presença de Deus. Um assunto que os espíritas nunca conceberam, nunca estudaram a respeito disso. Né? Então, voltando a falar aqui das técnicas, EFT, o Ponopono, Reiki, Dianética, que mais que a gente tem aí? O que quer que seja, né? São ferramentas úteis, ajudam. Até eu disse que melhor que o espiritismo em geral, que a gente já falou disso aqui, que é o constelação familiar, é excelente. Desempregna campos emocionais, resolve algumas historinhas, mas não expande consciência. Consciência é só conteúdo. É só a pessoa estudando um conteúdo seleto para elaborar sobre onipresença, onipotência, onisciência e onibenevolência, para ela começar a compreender o todo, ser canal do amor do todo, ver mecânica quântica agir na vida dela, porque mecânica quântica não é ferramenta mágica, é consciência, tudo é consciência, o vácuo quântico é consciência. Quanto mais a pessoa abstrai o todo, mais a consciência dela está unificada com o todo, que a gente não é o corpo nem o pensamento, a gente é consciência. E agora com relação ao culto dos orixás, né? Então são 7 orixás, certo? Cada um cuida de um reino, cada um tem uma função. Não são 7 cores do arco-íris? Não são 7 mestres ascensionados? Então isso aí são frequências, gente. São frequências. As entidades orixás existem e elas são arquétipos. E todos são o mesmo padrão. E são padrões, são frequências. Então elas existem, certo? Só que o pessoal que não tem conhecimento fica achando que quer ser, que vai fazer a vontade deles. Não é nada disso. Os orixás são arquétipos, existem, é uma coisa séria e fazem o trabalho deles. Fazem a parte deles. Sabem o que é unificação. Eles não têm condição de explicar. Porque aí o povo que frequenta esses lugares, geralmente, se os espíritas estudam mais ou menos, como é que fica a situação? Porque o povo que vai buscar ajuda nesses lugares não é um povo que está a fim de estudar. E isso não é uma afronta, certo? Isso aí é contexto social. O brasileiro é assim. Certo? A consciência de novo, do de fora para dentro. Então assim, é positivo, é ótimo e ainda bem que existe. Agora, e faz parte. Quem precisar dessas ferramentas, continue usando. Não tem problema, isso já foi dito aqui. Mas e quem vai estudar mecânica quântica? Quem quer fazer unificação com o todo? Quem vai estudar o material do Joel? Vai entender que tem um Deus onipresente e que para entrar em contato com ele, ele precisa se libertar dessas ferramentas.
Não é vilipendiar, esculhambar, não vale nada, não presta. Não é nada disso, ajudou ele até ali, ele tem que agradecer por isso. Só que ele passa para outro patamar de consciência, que é não terás outro Deus ou outro poder, né? Não precisar de entidades e potestades. A entidade já fez a parte dela, né? Então, a pessoa vai continuar em culto, vai continuar fazendo entrega, vai continuar... Não, o quem faz não tem problema, tá tudo certo. Mas a pessoa que vai estudar unificação, ela não pode ficar acendendo, né, atendendo a dois senhores. Não que esse pessoal seja ruim. É o pessoal das crenças folclóricas e religiosas, que folclore não significa fantasia, certo? É costume local, costume do povo, religiosidade local. O brasileiro é o povo mais ecumênico que existe no planeta Terra. Isso deve ser respeitado. Aqui a gente nunca fez nenhum tipo de consideração de forma a promover intolerância religiosa. Jamais, né? Já foi dito isso aqui nas aulas. Mas a pessoa que vai estudar consciência, mecânica quântica, ela tem que abandonar Feng Shui, abandonar os esoterismos e os misticismos. Que nem tem uma pessoa séria que trata de mecânica quântica, que ele mesmo já falou e o pessoal já assistiu. Ele fala esoterismo, autoconhecimento, vai lá. Isso é autossabotagem. Autoconhecimento é autossabotagem. Porque não sai do quarto degrau nunca, que é o autoconhecimento. Ele não passa para o campo da espiritualidade. Espiritualidade é ação. Mudou a ação, mudou o conhecimento, mudou a ação. Está mudando. Para chegar na tal da lâmpada de 25 velas, iluminar um pouquinho. Não ser mais um problema nem para ele, nem para os outros. Que nem eu mesmo disse, né? Eu fui... Pode. A pessoa, quando não passa desse patamar de autoconhecimento para a espiritualidade, uma hora entrave, no caso, seria a zona de conforto. Limitação de compreensão da pessoa, a gente tem que respeitar. Cada um está num nível de conhecimento, cada um está num nível de receptividade. A gente não pode forçar as coisas. Como o Joel dizia, a harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros. Mas não é por isso que a gente não vai tratar o assunto de forma séria e clara para quem quer entender, saber de todos esses detalhes. Né? Como eu mesmo disse, eu já precisei muito da Umbanda. Fui muito ajudado na Umbanda. E só no Candomblé eu fiquei 5 anos, tirava 3, 4 ebotes todo ano. Tinha uma mãe de santo que me ajudava, né? A gente tem uma amizade distante, porque eu não tenho tempo de ver, de visitar e tal. Colega, respeito, gosto dela, né? Me ajudou demais, né? E tal, e falava, não, você é filho de Ogum, filho de Ogum. O que é filho de Ogum? Não, esse é filho de Ogum, né? Tal, a entidade lá falava, tal. Então tinha banho, tinha entrega, tinha tal. Eu fiz tudo isso aí, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema. Não estou criticando ninguém. O que é filho de Ogum? É o guerreiro que vai na frente. E o que significa o tal do Ogum? Ogum não é o cavaleiro no cavalo, com a espada, com a lança, que domina do dragão, é um arquétipo. Ele domina o dragão. O que é o dragão? São Miguel Arcanjo. Também. O São Jorge, o Ogum, né? Ele domina o dragão. O que é o dragão? São as emoções inferiores, a raiva, a frustração, a sombra, o domínio, né? A lança na boca do dragão, né? É a espada acima das águas, como fala Lucilena Galvão, lá no Poder da Vontade. É o dono da espada, é o São Jorge. Então, filho de Ogum, filho de Ogum não faz nada. Lógico que faz, ele desbrava, quebra mata, sai, abre o caminho, vamos aí que vamos, vem que eu abro o caminho. Né? Então eu era guerreiro, eu trabalhava, ganhava dinheiro, me ferrava, me estourava, ia atrás, levantava, quebrava de novo. Não, é filho de Ogum, vamos lá. Tinha essa fé, essa coragem, essa força. Então esse filho de Ogum tinha que servir para mais alguma coisa, né, gente? Já tinha feito tudo que eu podia lá na Umbanda, no Candomblé. Os signos são arquétipos também. Os signos, por exemplo. Também. Tem aqueles 12 trabalhos de Hércules, né? Tudo isso aí é mitologia analítica, né? Então, deixando claro essa situação aí, eu quero dar uma ênfase para os vídeos informativos na playlist lá no canal da Psicanálise da Alma no YouTube. Né? Vão ter mais vídeos informativos. Deem uma atenção aos vídeos informativos de A Psicanálise da Alma, o pessoal que está assistindo às aulas, certo?
Tem informações importantes lá. E um comentário também que já surgiu umas 2 ou 3 vezes sobre eu citar o Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal e o Mário Sérgio Cortella. E a Lúcia Helena Galvão, que eu falo que é o quarteto fantástico, eles não defendem mecânica quântica, eles não estão nem perto de falar desse assunto. Mas aqui a gente fala de agentes de transformação social, do povo, da cultura brasileira, melhorar sua capacidade intelectiva, sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de análise política, né, de coragem diante da vida. A Lúcia Helena Galvão, a gente não precisa nem tecer nenhum tipo de comentário, né? É uma sumidade. Mas é uma defesa que eu estou fazendo ao Leandro Carnal, ao Clóvis e ao Cortella. Por que eu cito eles, mesmo eles não tendo nada a ver com o assunto mecânica quântica? Porque são exemplos de vida, né? São heróis da sociedade brasileira. E aqui não tem nada a ver com política. Não me interessa se eles são de esquerda, se eles são de direita, se eles são centristas. Quem estuda Joel Goldsmith não está mais preocupado com essas coisas. Ele avalia o que tem de bom no outro, o que o superego e a centelha do outro está trazendo de bom para a sociedade. O resto é crítica e julgamento. Quem está em crítica e julgamento não entendeu nada ainda de unificação, gente. Então, quando eu cito essas criaturas, é porque eles são exemplos, né? Eles são guerreiros, eles são exemplos de superação em suas próprias vidas. Então, tomem isso como exemplo, em vez de ficar criticando. Ninguém está fazendo politicagem aqui, não. Mas até o próprio meio acadêmico já tem isso como os maiores intelectuais brasileiros. Então a gente não tem que... Não tem nem que ficar até colocando muito... Deixando bem claro, né? Que nem eu até teve um outro comentáriozinho aí, eu não me coloco acima de ninguém, não me acho melhor que ninguém, não quero me comparar com ninguém, certo? Mas eu faço a minha parte. O que é fazer a minha parte? É fazer aquilo que eu acho que é o certo, que é o correto, passar a informação adequada, de forma clara, com propriedade, com seriedade, com ética. Né? Falando em ética, a gente já vai deixar bem claro aí no ar que até a semana que vem vai ter um comunicado aí, uma resposta muito respeitosa para o senhor CRP, Conselho Regional de Psicologia, porque eu recebi outra notificação, né? Ontem foi uma notificação extrajudicial de que eu estou aviltando a classe psicológica, que eu estou ofendendo os psicólogos. E não é nada disso, né? Teve uma aula, até vou reunir esses pedaços, o pessoal que me assessora está assistindo tudo, vendo tudo, eu falei, passa o pente fino aí. E me mostra o que quer que a gente achar. Se tiver qualquer coisa de baixo calão ofendendo, a gente vai cortar e vai tirar na hora. O objetivo aqui não é criar caso, uma briga. É promover a ação conjunta, é melhorar a situação. Eu não sou um psicanalista classista. Aqui não é polícia militar e polícia civil para ficar com rincha. Rincha de psicólogo, psicanalista, isso é um absurdo. Eu não sou um psicanalista classista metendo pau nos psicólogos. Né? As críticas que eu faço são construtivas e eu jamais ofendi a classe dos psicólogos. Teve até uma aula, e eu vou achar esse trecho, eu vou montar, eu vou dar uma resposta em vídeo. Foi solicitado que eu desse uma resposta em vídeo, caso eu nos tomasse as devidas providências e retirasse do ar ou das minhas publicações qualquer coisa que seja pejorativa. Primeiro que não tem, está sendo verificado. Se tiver, vai ser retirado. E vamos tornar as coisas mais claras. Eu não vou me estender nesse assunto aqui hoje, não. Né? Mas não tenho o que esconder. O que acontece é a gente, aqui na Psicanálise da Alma, a gente trata as claras. Teve uma aula que eu disse, a gente não pode generalizar, mas do mesmo jeito que existem, eu vou falar aqui agora que existem médicos ruins, o CRM vai vir para cima de mim? É lógico que não, isso é um absurdo, né? A gente sabe muito bem que existem péssimos médicos, mas nem por isso a gente generaliza dizendo que a classe médica é uma porcaria. A medicina tem avançado cada vez mais. Os advogados, né? Eu vou ir contra a OAB? É lógico que não, mas a gente sabe que existem péssimos advogados e existem excelentes advogados. A gente não está generalizando, nem dizendo qual é a quantidade, né? Político, então, melhor nem falar do assunto, né? Que em quantidade, que medida, em percentual. Então a gente não está generalizando, mas em todas as profissões tem os bons e os maus profissionais, infelizmente. O que é o mau profissional? Aquele que atende de qualquer jeito, que não se especializou. Ele não tem habilidade, às vezes não leva jeito para aquilo.
Então a gente cita um caso ou outro aqui e aí fala que está esculhambando os psicólogos. É lógico que não. Existem excelentes psicanalistas e excelentes profissionais, porque quando eu critico os psicólogos, eu também critico os psicanalistas. E crítica construtiva do ponto de vista científico não é ofensa. Jamais foi, jamais será. Né? Mas esse assunto a gente vai tratar depois aí numa vídeo-resposta muito respeitosa para o senhor CRP, fazendo o que eles estão pedindo. Eles nem pediram essa vídeo-resposta. Eu teria que dar uma contrapropaganda a favor deles, caso eu não atendesse a solicitação. Eu já vou dar essa contrapropaganda antecipadamente. O negócio aqui é concórdia, paz, harmonia, não é estabelecer guerra, não. Né? É a união de esforços. Se tem alguma coisa que a psicologia precisa melhorar, que a gente une esforços para que isso aconteça. Né? Porque o próprio CAPS, aí, qual que é a situação do CAPS hoje em dia? Né? Para quem não sabe o que é CAPS, é Centro de Atendimento Psicossocial. É um caos, a gente sabe que é um caos. Né? O sistema público de saúde é um caos. A OMS estabeleceu aí as normas, as práticas integrativas e complementares, onde a de mais baixo custo é o yoga não, a meditação, e até agora não foi implementado. Então por que não pode implementar para ontem, em caráter de urgência, meditação no CAPS? Sabendo que é de alto benefício psicológico, neurológico, tá assim, ó, de cientista e reportagem falando a respeito disso. Então ninguém está aqui criticando os psicólogos. Né? Quando eu falo que a psicologia está ultrapassada, gente, isso não é ofensa, gente. O Jung teve atritos com Freud. O Freud montou a Sociedade do Anel Secreto para derrubar o Jung. Então vai acontecer a mesma coisa. Não estamos aqui para criticar ninguém, nem para detonar os psicólogos. Ainda bem que existe. A psicologia tem avançado cada vez mais. Existem excelentes psicólogos. Existem linhas da psicologia excelentes. Né? Tem muito profissional bom no mercado. Bom, isso aí, esse assunto vai ser tratado outra hora, né? Vamos para a aula, que é o que interessa hoje. A gente parou aqui num trecho que fala aqui, né? Vamos retomar um trechinho aqui. Ó. A lei da potencialidade pura também se poderia chamar lei da unidade ou beatitude. O que é beatitude? É um estado de paz, tranquilidade permanente que a pessoa atinge por trabalhar de forma adequada e persistente à sombra, certo? Que é lógico, tem muito psicólogo aí que trabalha a sombra, faz o trabalho bonitinho, transferência, contra-transferência, sombra, ensina, ego, self, não tem? Lógico que deve ter. Não é verdade? Ó, porque subjacente, ó, a lei da potencialidade pura também se poderia chamar lei da unidade ou beatitude, porque subjacente, ou seja, por trás ali, como pano de fundo, a infinita diversidade da vida se encontra a unidade de uma alma total e universal. Isso aqui não é filosofia, isso aqui não é teoria estapafúrdia, isso aqui é a ciência mostrando que existe um campo unificado, o vácuo quântico que manifesta o bóson de Higgs e tudo que existe. Né? Quando eu falo que a psicologia e a psicanálise precisam começar a entrar neste campo, é uma atualização. É uma crítica construtiva de ponto de vista científico. Como que isso pode ser levado como uma ofensa? Ó, o campo da potencialidade pura é o nosso próprio eu. E quanto mais possuirmos a experiência de nossa verdadeira natureza, mais próximos nos encontramos do campo da potencialidade pura ou beatitude. Aqui ele está... Quando passa batido, lê, não entende o assunto, não pega nada. Mas ele está falando aqui da meditação. Não. E quanto mais possuirmos a experiência da nossa verdadeira natureza, é uma experiência de profunda sensação de harmonia, bem-estar, felicidade. Só é alcançado com a meditação. Tem a Elisa Cosaz aí, que é uma das maiores autoridades do Brasil em meditação, neuroplasticidade, hormônio, né? E outros médicos. Tem uma pastinha lá na Psicanálise da Alma, lá com reportagens de cientistas falando a respeito disso. Então, e quanto mais possuirmos a experiência da nossa verdadeira natureza, e quanto mais significa o quê? O efeito acumulativo. A meditação explica isso. Quanto mais eu medito, mais harmonia tem, mais organizo os hormônios, mais muda a rede neural, mais harmonia percebe, mais resolve os conflitos. Sempre equilíbrio.
né? Então seria perfeito, todos os psicólogos, os psicanalistas, um dia, quem sabe, todo mundo colaborando, fazendo debates científicos, debates construtivos, avaliando as experiências, quem sabe um dia, né, congressos, se chegue à conclusão que isso deve ser aplicado em consultório. Agora, eu ter esse ponto de vista é ofensa, gente? Aonde? Nossa, você falou dos filósofos, aí vai estar a associação dos filósofos também. Né? A experiência do eu, ou autorreferência, que a gente parou aqui na última aula. A experiência do eu, ou autorreferência positiva, significa que o nosso ponto de referência interior é constituído pela nossa própria alma e não pelos objetos da nossa experiência. Podemos chamar de sentimento de completude ou segurança emocional estabilizada. Né? Segurança emocional estabilizada é muito difícil de alcançar sozinho, só com acompanhamento terapêutico. Então eu estou dando aqui até aval para os psicólogos que a população procure cada vez mais psicólogos e psicanalistas bem capacitados, bem treinados a fazer o trabalho da sombra, do ego, do self, do superego. O estabelecimento do conhecimento dessa situação nos pacientes. Não foi isso que o seu Jung ensinou? Então, quem é que não faz isso? Quem não faz isso são apenas alguns gatos pingados, uma minoria despreparada, do mesmo jeito que existem médicos despreparados, advogados despreparados e etc. E nem por isso eu estou julgando a classe toda. A experiência do eu, ou autorreferência positiva, significa que o nosso ponto de referência interior é constituído pela nossa própria alma e não pelos objetos da nossa experiência. Então as pessoas ficaram tão voltadas para o mundo exterior, tão voltadas para os desejos do consumismo, que elas perderam a autorreferência da segurança emocional interna. Né? Isso gera frustração, estresse, raiva, relacionamentos inadequados, né? Amizades medíocres, essa juventude aí que vive essa mediocridade. Né? A gente precisa mesmo, graças a Deus que tem aí, que nem me mandaram aqui na notificação extrajudicial, 300 e poucos mil psicólogos no Brasil, é até pouco. Ainda bem que tem, porque esse povo precisa de tratamento. A gente precisa tratar a sociedade, para eles conhecerem essa história de ego, superego, self, sombra. Se não trabalhar a sombra, não tem cura para ninguém. A psicologia sabe disso. Vamos de novo. A experiência do eu, ou autorreferência positiva. O que é uma autorreferência positiva? A pessoa vive o centro do seu ser, um estado de harmonia, pelo menos na maior parte do tempo, em suas emoções. Ela é centrada no momento presente, produtiva, criativa, tem um nível de energia adequado, faz atividade física, tem criatividade, se envolve, conversa, se relaciona, tem um certo nível de felicidade e satisfação na vida. Agora é isso que a gente está vendo por aí? A gente está vendo todo mundo ficando doente, somatizando. Né? Que nem esses dias eu levei, ó um outro exemplo, né? Exemplos são dados. A gente está aqui colocando um ponto de vista científico. Eu precisei levar a minha mãe no médico. Minha mãe é idosa já, né? Para a idade dela, ela está bem inteirinha, mas está ficando velhinha, né? 74 anos, né? Teve umas crises nervosas aí e teve um pico de pressão alta. Depois a gente identificou, depois que levou no médico. E aí ela teve um derrame ocular, né? Um transtorno agora que eu não lembro o nome, me esqueci por hora o nome desse transtorno. E um olho ficou paralisado, né? Não piscava e não mexia para lado nenhum. Aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu, mãe? Vamos te levar no médico, né? Tal. Aí procuramos um profissional da área. Eu acompanhei a minha mãe, que ela não estava em condição de andar sozinha, estava enxergando tudo dobrado. O médico avaliou, analisou, tal, falou que não era nada demais, identificou lá uma cataratinha, que ela tinha que fazer um procedimentozinho no olho, depois no outro olho, que se ela fizesse uma fisioterapia, aquilo ia passar. E que aquilo tinha ocorrido em função de um pico de pressão alta. Quer dizer, ele escapou de um AVC. Exatamente. Muito obrigado, Ana. Eu já ia citar isso. Então, foi uma válvula de escape que aconteceu ali
numa veinha ou num próprio nervo óptico, deu um tiltzinho ali. E foi pro olho para não ir para outro lugar, certo? Aí eu falei, bom, doutor, mas se ela teve esse negócio porque foi um pico de pressão alta, é uma somatização, né? Ele falou, não é somatização. Eu fiquei bem calmo, bem tranquilo, porque a gente tem que ser respeitoso com qualquer profissional, né? Falei, doutor, eu nem falei que eu sou psicanalista, que eu entendo um pouco desse assunto, né? Falei, doutor, mas se ela o senhor perguntou se ela anda nervosa, ela falou que anda. Ela comentou com o senhor que o estado geral dela anda um pouco alterado. O senhor disse que ela teve um pico de pressão alta. Um pico de pressão alta causado por nervoso, que gerou esse transtorno ocular, esse pequeno derrame. Então foi uma somatização do estado emocional. Ele falou, do seu ponto de vista, eu acho que você está certo. Mas eu percebi que foi só para concordar comigo, sabe? Foi meio a contragosto a concordância dele. Isso foi lógico, né? É lógico, isso é óbvio, né? A psicologia e a psicanálise sabem, 100% de todas as doenças são psicossomáticas, até as de origem genética. Se a pessoa não tiver componente emocional, dificilmente, existem exceções, dificilmente vai manifestar. Eu li uma palestra sobre exatamente isso. Que o genético não é responsável 100% sobre aquele problema. Existem somatizações emocionais e também sobre a alimentação. Agora, como é que a gente trata uma população, porque o SUS já foi instruído a aplicar a meditação em massa no Brasil e outros países também, é para tratar justamente isso, para diminuir pressão alta, diabetes, colesterol, diminuir os gastos do governo com as emergências nos prontos-socorros e nos hospitais. Vamos lá, né? Voltando para a frase, ó. É assim mesmo, a gente pega uma frase e surge um assunto, a gente vai tratando o assunto até ele esgotar um pouquinho, né? A experiência do eu ou a autorreferência positiva significa que o nosso ponto de referência interior é constituído pela nossa própria alma. Ou seja, quando a pessoa tem segurança emocional estabilizada, a autorreferência positiva é o ponto de referência interior, constituído pela alma. O que é alma? Emoção, pensamento, sentimento, alegria, psique equilibrada, por isso que chama psicanálise da alma. Lembrando que a gente não está falando de psicanálise da alma, a gente está lendo o livro do Deepak Chopra, certo? 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ó. É constituído pela nossa própria alma e não pelos objetos de nossa experiência. Podemos chamar de sentimento de completude ou segurança emocional estabilizada. Ou seja, quanto maior for esse sentimento de completude ou de segurança emocional estabilizada, mais próxima a pessoa vai estar da sensação, sentimento e emoção de beatitude, de estado de graça. O estado de graça não é que e agora eu sinto graça, eu vou conseguir tudo, eu sou um imã de prosperidade, não é nada disso. Não interessa mais essas coisas. Tudo que ela conseguir, ela consegue com menos esforço, porque é alegre, trabalha, tem energia, tem criatividade, vai, faz, tem vontade, estuda e etc. É uma exteriorização da presença. Isso. Uma exteriorização toda. É uma vida harmônica interna que se harmoniza na vida externa da pessoa. Muito bem, ó. A autossabotagem, ou seja, o oposto da autorreferência, constitui a referência ao objeto. Ou seja, as pessoas não têm mais domínio das emoções, elas não têm mais autorreferência. A sociedade está toda voltada para a referência aos objetos. No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. Ou seja, se a pessoa não se sentir aprovada, dá um piritreco, né? Ou ela vai para o vitimismo, ou ela vai para a agressividade. Ela sai do self e vai pro ego. Nem sabe o que é isso, né? Já tá no ego faz tempo. Desde que nasceu. Aí cai naquela história que o Jung fala, quem olha para fora sonha, olhou para dentro. Quem olha para dentro desperta, né? No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. Ele está traçando um perfil psicológico de quem é voltado para a vida externa, de quem está metido no ego, de quem está distante da sensação de paz e beatitude. É um perfil psicológico.
No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. O nosso pensamento e o nosso comportamento são sempre em função de uma resposta. Por isso se baseiam no medo. Medo é sombra. E para a gente que estuda Joel, medo é a ausência de Deus. O nosso pensamento e o nosso comportamento são sempre em função de uma resposta externa, não uma estabilidade emocional interna. Por isso se baseiam no medo. Aí está aqui, ó. Ego igual no plano da referência ao objeto. No plano da referência ao objeto, também sentimos uma necessidade intensa de controlar as coisas. Sentimos uma necessidade intensa de poder externo. Seja poder de persuasão, seja poder de convencimento. Eu estou certo, você está errado, você não me ouve, você não me atende, você é uma praga, você me inferniza. A falta do a pessoa difícil. O controle passa na ilusão do controle de poder achar que tem... A ilusão do controle dá a ilusão de poder para a pessoa. Né? E causa apego também. Não é o ser, é o ter. Ó, no plano da referência ao objeto, está aqui entre parênteses, ego, também sentimos uma necessidade intensa de controlar as coisas. Sentimos uma necessidade intensa de poder externo. Então, como é que mensura quem não consegue soltar? Falando de mecânica quântica. Quem tem uma necessidade intensa de controle sobre as coisas, as situações. E quem se baseia no medo de não ter, de não conseguir, de não sentir paz e tranquilidade, pelo amor de Deus. É o contrário da unicidade, a separatividade. A necessidade de aprovação, a necessidade de controlar coisas e a necessidade de poder externo baseiam-se no medo. Que nem o Donald Walsh explica nos livros dele, lá no Conversando com Deus. A totalidade quase da humanidade veio do medo. Eles não sabem o que é vindo amor. Quem fala disso? O Prem Baba fala disso. O Moji fala disso. O Donald Walsh fala disso. O Eckhart Tolle fala disso. Agora a gente vai falar o quê? Que esses caras são Zé Ruela? Lógico que não, né? Esta espécie de poder, entre parênteses, ego, não representa o poder da potencialidade pura, nem o poder do eu com E maiúsculo, entre parênteses, self, e nem um poder real. O poder mais fraco que tem é o poder do ego, gente. É uma ilusão. Só cria problema. É uma ilusão. Vamos ler de novo, né? Porque é um trecho claro, mas ao mesmo tempo complexo, então a gente lê com tranquilidade, trata o assunto. A autossabotagem, o oposto da autorreferência, constitui a referência ao objeto. Então a pessoa pensa sempre mais no ter do que no ser. Então, se ela nem pensa em ser, ela está muito longe do sentimento de paz e tranquilidade. De trabalhar com criatividade, de ter foco, de olhar o outro com paciência, de trabalhar a sombra. Né? Ela não, mesmo se ela conhecer um pouquinho de assuntos de sombra, o comportamento, a reação emocional instintiva, ou que a medicina chama de cérebro complexo R, ou cérebro reptiliano, não deixa ela avançar no trabalho com a sombra. Ela está sempre ansiosa, sempre com medo, sempre na necessidade de controle, domínio das circunstâncias, criticando, julgando, enxergando o problema, competindo com ela mesma. A autossabotagem, o oposto da autorreferência, constitui a referência ao objeto ou aos objetos. No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. Ou seja, se eu tiver alguma coisa, eu tenho algum valor. Se eu não tiver, eu não sou nada. Então, quem não tem condição de ter nada, bota a fotinho bonitinha no Facebook, com uma roupinha legalzinha, tem um celular de última geração, mas o resto ela não tem mais nada, ela faz de conta que tem alguma coisa para ela sentir um pouco de poder. Olha o nível da infantilidade.
né? Esse é o estado emocional geral da maioria dos seres humanos. Como eu aprendi na psicanálise, né? 80 a 90% da população tem uma média emocional de 3 anos de idade. A psicologia também sabe disso, né? Vamos começar a falar mais bem da psicologia, né? Eles também sabem disso. Então o que acontece? O adulto briga, rebela, discute, se não tiver bom para ele, ele faz birra. Isso é o quê? O emocional de 3 anos. Culpa dele? Não, porque quando ele tinha 3 anos, esse comportamento se cristalizou nele, dele ver que era assim que os adultos reagiam, porque ali ele tinha 50% do vocabulário formado, estabeleceu aquele padrão emocional nele. Ele tinha um ganho secundário disso. E ele cresceu continuando vendo essa realidade distorcida. Dissonância cognitiva, né? 1 grau de neurose. Algum grau, né? Mas com essas atitudes tinha um ganho, né? Aí foi levando para a vida. O meio, então, é responsável pela... Lógico, o meio é responsável. Por exemplo, tratar a criança no psicólogo. Vamos tomar cuidado quando a gente falar de psicologia agora, né? Tratar a criança no psicólogo, porque no psicanalista dificilmente leva, nem é indicado. Tem que ser psicólogo especialista em criança. Então, o que acontece? Precisa tratar os pais. Senão a criança sofre pressão, porque tem que ser tratado aos pais. Os pais precisam de terapia para eles mudarem a realidade emocional do que acontece dentro de casa para dar acolhimento para aquela criança. Senão a criança cresce com um complexo de culpa. Pô, eu tenho que ir no psicólogo porque... Que nem aquele programa... Porque eu sou desajustado? Não, o problema é os pais, não é a criança. No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. Então isso aqui é tudo para ir identificando o que é ego, o que é o ego em mim, como que eu aprendo a observar o ego em mim, como é que eu troco essa situação, como é que eu fortaleço o superego. Precisa estudar, né? Quem tiver dificuldade procura acompanhamento dos psicólogos, dos psicanalistas, chega lá e fala, escuta, eu fiquei sabendo que tem uma situação aí, ego, superego e self, e sombra, eu quero trabalhar isso em mim. É possível a gente dar início nesse trabalho? Lógico, o bom profissional vai saber conduzir a situação, não é verdade? O nosso pensamento e o nosso comportamento são sempre em função de uma resposta. Ou seja, se não houver uma resposta se não houver uma resposta do externo, não tem segurança nunca. A pessoa fica sempre insegura, ansiosa e incomodada. Não tem sossego nunca. Por isso se baseiam no medo. Ego, no plano da referência ao objeto, também sentimos, ou aos objetos, também sentimos uma necessidade intensa de controlar as coisas. Sentimos uma necessidade intensa de poder externo. Aqui estão as implicâncias, o ciúme, o julgamento, a insegurança financeira. A procrastinação inclui aqui. Porque como ele não consegue controlar a vida dele de ação, a vida dele de produtividade, de criatividade, para controlar aquele buraco emocional, ele administra a zona de conforto. Deixa a vida me levar. Como disse a Silvana aqui outro dia, funk, sexo, churrasco. A necessidade de aprovação, a necessidade de controlar as coisas e a necessidade de poder externo baseiam-se no medo. Quem não tem necessidade de poder externo é tranquilo. Pode ser conhecedor de um assunto. Fala com propriedade, sem medo, com tranquilidade. Não existe medo emocional na pessoa. Ela tem domínio das emoções. Como diz o Leandro Carnal, né? Quanto mais inteligente... Como é que ele fala? Quanto mais inteligente, mais dificuldade a pessoa... Quando a pessoa... Eu não estou me comparando a ele, tá? Porque ele é inteligentíssimo. Quanto mais inteligente, mais dificuldade a pessoa tem de conviver com as pessoas em geral. Ela se isola mais. Ela se isola mais porque ela ficou neurótica? Não, porque ela se basta. Ela se sente bem, ela é capaz de ficar sozinha consigo mesma. Né? E aí ela torna aquilo mais produtivo ainda, os passeios, né? O estudo, palestras que assiste, dedicação no estudo, especialização, PhD, pós-graduação, mestrado. Né? Ela arruma uma pessoa de um outro nível intelectual para ela se relacionar. Nós estamos criticando quem não tem nível intelectual? Não. Cada um vai arrumar para relacionamento, cada um vai se dar bem com uma pessoa do mesmo nível intelectual. Quando tem muito disparate, dá tilt, dá problema. Só dá para ter casinho, como a gente já ouviu outro palestrante falar por aí. Mais que isso não dá.
Agora, para quem já chegou numa maturidade emocional, que sabe que casinho não leva a nada, ele sabe que é melhor ficar sozinho, até que apareça uma pessoa adequada. Ele prefere ficar sozinho. Ó, essa espécie de poder, ego, não representa o poder da potencialidade pura, nem o poder do eu, com E maiúsculo, self, e nem o poder real. O que ele está querendo dizer aqui? Que existe um poder, que é a potencialidade pura, que é o vácuo quântico, que é a unificação. Está falando de unificação aqui, gente. Beatitude está falando de unificação. Então, Deepak Chopra, Amit Goswami, quem trata a mecânica quântica como consciência, está falando de comunhão, unificação, Deus, idealismo monista. É a união da ciência com a religião. Então, qual é o trabalho do Sr. Sandro? O Sr. Sandro é um modesto pesquisador que tem muita vontade de promover um auxílio, é um simples colaborador nessa compreensão da importante união nesse século entre a ciência e a religião. Ou seja, a ciência, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, elas têm que começar a entender essa questão fé, conflito emocional com Deus, porque o grande conflito do ser humano é uma má relação com a divindade, com Deus. Por isso que ele é tão frustrado. E eles sabem disso, isso é arquétipico. Né? A psicologia é especialista em mitologia arquétipica. Né? Embora isso seja dificílimo de tratar no consultório, os psicólogos saem formados do curso sabendo o que é arquétipo. Imagino eu, né? O que é arquétipo? Arquétipo é a manifestação arquétipo de coisas ou símbolos, é a simbologia. Agora, o arquétipo é simplesmente uma coisa metafórica, uma fantasia? Não, ele é uma manifestação do todo. Quem é o todo? Vácuo quântico. Não dá mais para a gente tratar a ciência separado de religião. Agora, eu estou falando alguma bobagem? Ou eu vou ser processado por causa disso? Então, é fazer o contrário do que o próprio Descartes fez aqui há mais de 500 anos atrás, né? Que ele separou, né? A ciência da religião. Não, então, mas naquela época foi necessário, né? Agora é o contrário, agora está sendo necessária a união, a discussão harmoniosa e frutífera dessa situação. Para quê? Para exterminar as religiões? Não, para que haja ainda mais tolerância e mais concordância entre todas elas. E se ele não fizesse isso naquela época, não teria a tecnologia que tem hoje. Eu tenho muita vontade, eu já disse isso há muitas aulas atrás, de fazer um trabalho lá em Brasília, que é o maior centro ecumênico do mundo, do Brasil e do mundo. Né? Todo mundo sabe disso. Eu sei. Né? Em Analândia. Né? Fazer umas palestras lá, um trabalhinho lá. Ó, aqui, ó, esta espécie de poder do ego não representa o poder da potencialidade pura, nem o poder do eu, self, e nem um poder real. É um poder totalmente ilusório. Agora, se a sociedade é totalmente desconhecedora da realidade ego, superego e self, o que nós devemos fazer? Trabalhar em massa para tornar isso cada vez mais claro. Eu vou colocar no final dessa aula, depois da vinheta, certo? Um trechinho do filme Revolver com os especialistas e PhDs. É tudo gente muito mais informada do que eu. Eu tenho um foco de trabalho, domino o meu assunto e estudo até aquelas pessoas que falam lá. É o trecho onde tem os especialistas que dão aval para todo aquele contexto do filme Revolver. Eu vou colocar depois da vinheta, certo? Tem lá os nomes, fulano, PhD da psiquiatria, neurologia, psicologia, psicanálise, etc. Só tem cientista, só tem, como diz no popular, pica das galáxias. Né? Ó, quando experimentamos o poder do eu, o medo desaparece. E qual é a origem das neuroses? É o medo. Então do que a gente está falando aqui? De dar um upgrade na situação psíquica geral. Agora, eu estou falando que a psicologia não trata disso? Lógico que não, eles devem estar estudando o assunto. Se eu falar que eles que não tem gente arranhando isso aqui, eu estaria sendo prepotente.
né? Quando a gente fez uma ou outra crítica que não foi aviltante nem pejorativa, foi com relação a pessoas que vão parar no consultório e não ficam sabendo da história ego, superego, sombra. É só isso, gente. Ó, quando experimentamos o poder do eu, o medo desaparece. Então quem é que está precisando experimentar o poder do eu? Essa turma de... os psiquiátricos. Meditação na situação. Não vamos nem exigir que eles estudem, não. Eu falei isso no começo da aula, que psicanálise da alma é coisa para meia dúzia de pessoas. Que eu nem faço questão que eu fui acusado também nessa notificação extrajudicial, que eu estou aviltando a psicologia no objetivo de angariar pacientes, como se eu estivesse querendo roubar os pacientes dele. Não faço questão nenhuma de roubar os pacientes, nem dos psicólogos tradicionais, nem dos psicanalistas. E indico à população, procurem os psicólogos, procurem os psicanalistas, se tratem, a sociedade precisa de saúde mental, saúde psíquica. Saúde mental não é porque a pessoa é louca ou retardada, não. Ela precisa entender a realidade ego, superego, self e sombra. Isso é urgente, isso é assunto de saúde pública. Por isso que a OMS estabeleceu para o SUS meditação na situação, e isso aí está em vias de acontecer. Né? Então, psicanálise da alma é para meia dúzia de pessoas. É um tratamento diferenciado, nem melhor nem pior que qualquer outro. Aqui o paciente tem que estar disposto a estudar, a ler, né? Eu faço o acompanhamento das catarses, a gente estuda mecânica quântica. Quem não quiser estudar mecânica quântica, não tem problema, gente. Procura o psicólogo tradicional, excelente, ótimo, maravilha, parabéns. Procura o psicanalista tradicional, ótimo, parabéns. O que eu estou dizendo com todo o meu trabalho? Que um dia será muito frutífero quando a psicanálise e a psicologia estiverem tratando com mais propriedade a questão arquétipo, a questão vácuo quântico e a questão mecânica quântica. Mecânica quântica é neuroplasticidade, é neurociência. Aqui, ó. Quando experimentamos o poder do eu, o medo desaparece. Esse poder do eu é o self. Para experimentar esse poder do eu, tem que desenvolver o superego, né? Então tá sim de psicólogo ninja nesse assunto. Deixamos de ter uma necessidade de controle compulsiva e deixamos de lutar pela aprovação e pelo poder externo. Olha só que interessante, ó. Deixamos de ter, ó, quando experimentamos o poder do eu, o medo desaparece. Então precisa começar a entender o que é ego, trabalhar o superego para começar a sentir o eu, porque o eu é o self, o centro real do nosso ser. Na verdade, você experimentando isso, tudo que... Vai sentindo segurança. Não, você não faz mais sentido. O externo, o ego, porque... Faz sentido na medida do normal, do necessário, e não mais do desmedido. É uma expansão de consciência. Sai da dualidade, né? Do bem e do mal. No nível que a gente debate aqui, isso aqui não é só série especial de Deepak Chopra. A gente poderia chamar assim de curso terapia de Deepak Chopra, né? Não, mas o nome é série especial de Deepak Chopra, né? Ó, deixamos de ter uma necessidade de controle compulsiva e deixamos de lutar pela aprovação e pelo poder externo. O que é necessidade de controle compulsiva? A pessoa ansiosa, depressiva, certo? A pessoa irritadiça. É televisão e mau humor com o marido. Marido é a mesma coisa, é televisão e mau humor com a esposa. E as crianças? É um carinho meia boca. Isso é contexto geral da sociedade. A sociedade doente. Né? Agora, a gente está pondo pânico na situação? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Agora, as pessoas estão procurando mais harmonia, mais tranquilidade. Todo mundo quer felicidade. O caminho é a meditação. Né? A gente não está trazendo nada de novo. A gente está fazendo um trabalho para dar ênfase nesse assunto. Aqui, ó. Deixamos de ter uma necessidade de controle compulsiva e deixamos de lutar pela aprovação e pelo poder externo. Então, o que é que acontece quando a pessoa deixa de ter uma necessidade de controle compulsiva e lutar pela aprovação e pelo poder externo? Ela começa a ter foco, começa a fazer mais sentido estudar com mais dedicação, trabalhar com mais dedicação,
sem ansiedade, o final de semana chega, a vida é mais tranquila, mas não é zona de conforto isso não, é tranquilidade com uma vida mais harmoniosa. É uma ação interna da presença do agora. Exatamente, exatamente. Eu quero fazer um outro comentário com relação a esse. Deixamos de ter uma necessidade de controle compulsiva e deixamos de lutar pela aprovação e pelo poder externo. Isso está muito bem explicado lá no efeito sombra, que a gente falou aqui a centena de vezes já. Porque o que o efeito sombra mostra? A pessoa assiste 3, 4 vezes aquilo bem devagar, com a mão no mouse, ela entende. Eu tenho um paciente que está vindo aqui, ele vem uns 3 meses, falou de um segredo, tal, não sei o que. A gente sabe que isso é fantasia, certo? Eu não estou dando aval para segredo nenhum, senão vão falar que eu sou maluco. Aí eu vi que ele tinha uma receptividade ao assunto. Ele deu uma sumida da terapia e agora ele voltou, né? 4 sessões, ele estava com uns problemas, um trauma, umas raivas, umas mágoas do passado, a gente foi e tal, e dificuldade de ler, com carinho eu conversei com ele, expliquei como é que assistir uma aula, uma palestra, quando é legendado com a mão no mouse, ele foi, começou a assistir os áudios do canal do Regis Brother, começou a ter crises de choro, catarse, assistiu o efeito sombra, veio na sessão essa semana, assistiu metade do efeito sombra parando 3 vezes. Disse que teve catarses de amor com os pais e tal, com o filho, entendeu a situação. Uma pessoa simples, só teve a orientação adequada. Ele entendeu o que é o efeito sombra. Porque aqui está fazendo uma referência a isso. Deixamos de ter uma necessidade compulsiva, deixamos de lutar pela aprovação pelo poder externo. Porque o que o documentário Efeito Sombra com a Debbie Ford mostra? Que a criancinha, quando ela é esculhambada lá nos 3 anos de idade, fazem ela sentir medo da vida e dizem coisas que ela não gosta. Ela está na harmonia. Ela fala, mas eu sou isso que estão dizendo que eu sou? Aí eu sou assim? Eu não tenho valor? Eu sou uma porcaria? Eu quebro as coisas? Eu não presto atenção? Eu sou chato? Eu sou burro? E etc. E 1000 exemplos que vai ter na situação. Aí ela sabe que ela não é. Ela cresce tentando provar que ela não é aquilo. Quando ela cresce tentando provar que ela não é aquilo, ela já acreditou que ela é o rótulo que colocaram nela. Que vira uma briga interna. Distorção, dissonância cognitiva, ferida no ego. Ficou com o ego ferido. Então ela cresce com mágoa e com revolta na vida. Ela cresce com uma sombra, odiando aquela situação. Então ela vai ter problema de relacionamento, vai ter problema financeiro, vai ter problema com estudo, vai ter problema de autoestima. Tudo aquilo que dentro da convenção dela, ela vai ter que ter contato com aquela experiência, provavelmente ela vai atrair uma pessoa que vai ser a sombra dela. E aí o que tá acontecendo? Ela vai atrair isso. Ela vai atrair. E aí aquele bloqueio, em vez dela compreender que ela tem que trabalhar aquilo nela, ela vai ser agressiva. Vamos falar atrair, nem com eletromagnetismo, mecânica quântica. Vamos falar do ponto de vista da psicologia, da psicanálise. É ato falho e efeito sombra. É espelho. A pessoa atrai pessoas com o mesmo conteúdo psíquico, com as mesmas experiências. E isso ainda é benesse. Isso aí é do sistema, isso aí é benéfico para a pessoa aprender com a sombra do outro. É assim que a gente aprende a amar o inimigo. É só amando o inimigo que a gente é canal do fluxo do amor do todo. Só que tem que conhecer a sombra. De você sair daquela situação e... Tem eu vou ler mais um pedacinho aqui. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, vou dar um exemplo fantástico. Que se eu não dei em alguma aula, eu vou dar aqui. Se eu dei, eu dou de novo. No plano da referência ao objeto, o nosso ponto de referência interior é o nosso ego. O ego só pensa em termos de ter. Ele nunca pensa em termos de ser. Ele nem tem tempo para isso. Ele não está nem aí. Que nem o Clóvis fala, né? Mas professor, eu não me interesso por essas questões. Aí o Clóvis fala, mas como assim? É uma questão de brio. Sabe o que é brio? Né? Eu dizer, malandro, você não entende, você tem um teto, você é tosquinho. É a pessoa se conformar com isso? Não pode. Vamos ler alguma coisa, vamos adquirir cultura. Aqui, ó. No plano da referência ao objeto, o nosso ponto de referência interior é o nosso ego. Mas o ego não constitui aquilo que de fato somos.
O ego representa a nossa autoimagem, é a nossa máscara social, constitui o papel que desempenhamos. A nossa máscara social precisa de aprovação para se engrandecer. A gente não está falando que tem que extinguir o ego, porque a nível geral e social isso é impossível, certo? Trabalhar superego em todo mundo, mas se as pessoas passarem a conhecer o mínimo sobre o que é o ego, como observá-lo, desenvolver um pouquinho de superego e saber que tem um self, praticar meditação, todo mundo vai ter mais harmonia e mais saúde. A pergunta que eu tinha feito, que ali nesse pedaço fala que o ego sempre procura ter, né? Mas a partir do momento, se eu tomar a atitude de querer ir pro ser, esse ego já começa a se transformar em superego, né? Sim, lógico. Mas a pessoa tem que estar com o mínimo de conteúdo, o mínimo de trabalho, acolhimento emocional para a observação, acompanhamento das catarses para a observação da sombra. Isso é uma outra pergunta que eu ia fazer. Isso é alquimia consciencial. Isso é outra coisa que eu ia perguntar. Quando o Jung falou quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda, se você não tiver um mínimo, um conteúdo, pelo menos para olhar para dentro, você vai ficar sem bagagem intelectual. Uhum. É o que eu penso. Não sei Aí pode entrar em... como dizer, em alienação, né? Não, em alienação a sociedade já está, né? Mas uma alienação Alienada. espiritual, né? O que você falou fica estéreo, né? Se a pessoa não tiver voltar para dentro sem o conteúdo. Não, ela nem consegue, né? Ela nem elabora isso, não vai querer dizer nada. Uhum. Ela não vai querer trabalhar o assunto, ela corre da situação. O ego é terrível. Não, Né? O ego é normal ter ego, mas tem que haver um desenvolvimento saudável do ego. A pessoa não pode virar uma casca. Que é o que está dizendo aqui, ó. No plano de referência ao objeto, o nosso ponto de referência interior é o ego. Mas o ego não constitui aquilo que de fato somos. O ego representa a nossa autoimagem, é a nossa máscara social. Constitui o papel que desempenhamos. A nossa máscara social precisa de aprovação para se engrandecer. Então todo mundo está em busca só de se engrandecer, da necessidade de aprovação, só da necessidade de controle sobre todas as situações. Por isso tantas neuroses. é um saco sem fundo, né? Porque nunca vai ter... Nunca tem sossego, nunca tem tranquilidade. E aí o resultado disso, somatização e problemas. Problemas na vida financeira, na vida afetiva, nos estudos. Essas psicoses, então, são todas criadas pelo ego. Lógico, todos os transtornos emocionais são criados por distorções do ego. Pessoas que criam uma situação, acreditam nela e se transformam e vivem como se fossem... É tudo ego. Procurar dominar e manter-se através do poder que exerce, procura dominar e manter-se através do poder que exerce, porque vive no medo. Então, a situação é séria, é situação de saúde pública. Agora, por que a gente não pode tratar do assunto? Não pode falar? Porque aqui, ó, a nossa máscara social, as pessoas estão se constituindo só de máscaras sociais. Estão virando cascas, não há mais conteúdo. Conheça a ti mesmo está virando só uma frase, não uma frase de quadrinho no boteco. Não uma filosofia de vida, né? Porque eu conheço a ti mesmo, se você vive uma máscara, Tem você conhece a ti mesmo. Eu não estou lembrando se eu falei disso nas últimas aulas, mas se eu falei, eu falo de novo. Que é um filme que tem no Netflix que chama Tok Tok. Né? Eu falei, foi na sessão para você? Foi. Em algum lugar eu tinha falado, foi na sessão do atendimento do Henderson. Chama Tok Tok. O cara é um médico, acho que ele é psiquiatra na situação do filme. Ele é um filântropo, né? Ele é rico, ele nem cobra. E aí várias pessoas que têm, ele é famoso por tratar transtornos obsessivos compulsivos e as pessoas o procuram. Aí o filme já começa com cada um numa situação, né? Tem uma mulher lá que tem mania de trancar, mania de não sei o que, mania de não sei o que. Tem um outro lá que é um taxista que tem mania de números e tal.
Várias pessoas, cada um com um tipo de toque. Toque é transtorno obsessivo compulsivo, certo? E aí todos se encontram lá no consultório no mesmo horário. Aí tem uma secretária nova que espera o pessoal chegar. Aí chega o médico, mas o médico chega disfarçado de paciente. Só que o médico também tem toque, né? E o toque dele é falar palavrão, xingar. Ele solta assim, xinga, né? E fala, desculpe, é que eu tenho um problema, né? Por favor, me perdoe e tal. É bem engraçado. E aí ele explica para as pessoas que ele tem esse problema e eles ficam ali esperando o médico chegar. Ele está passando de paciente. Ele usa essa técnica para atender as pessoas, porque ele atende um por um. Mas aí todo mundo começa a falar, atendimento individual. Mas aí as pessoas, mas o médico, como é que ele marcou todo mundo às 4h30? Nós estamos todos aqui e agora? Aí a secretária, não, ele vai atender um por um, ele só está atrasado, está no avião, não sei na onde, está vindo, está com problema, e ele ali. Aí vai criando um conflito e surge uma situação para eles matarem o tempo, fazerem uma terapia de grupo. Certo? Aí a situação vai se desenrolando num contexto em que se chega numa técnica de terapia de grupo, onde a situação se desenrola de modo que um começa a ajudar o outro. Quando um ajuda o outro, o toque é cancelado. Eles têm lapsos de falhas no toque, porque se preocupa com o outro. Nossa, vamos ajudar, olha aqui, tá passando mal, tal. Eu tô dando uma pinceladinha do filme. Legal é assistir lá. É até meio esquisito, a gente se sente um pouco desconfortável, porque a gente percebe que durante a vida a gente teve alguns traços daqueles piritrecos ali. E o Sandro teve, que nem eu já disse, o Sandro teve vários problemas até se curar emocionalmente, né? Eu tive uma experienciação, como o Jung também teve. E como outros, excelentes, os melhores terapeutas são aqueles que entraram nos maiores apuros. E para sair deles, eles estudaram e viraram terapeutas. Esses são os melhores. Eu acho que não é pecado falar isso, né? Porque aí sentiu no couro, na pele, custou o couro a cura. Então, o psiquiatra o médico ali na situação, ele vai tratando as pessoas, aí as pessoas percebem que tem uma chance de cura quando elas se doam, quando elas ajudam o outro, começa a curar a neurose. E o filme tem esse desfecho. Aí ele fala para a secretária assim, quando que vai ser a próxima turma? E é ali que fica declarado que ele é o médico e aquele é o tratamento. É bem cômico, é bem legal. Chama Toque Toque, tá no Netflix. Né? Bom, a gente fica por aqui na aula de hoje. É uma das chaves para curar o toque, né? Eu tava com toque de trancar tudo, sabe? Depois que eu começo a fazer yoga, já... A gente aqui na próxima aula... Por que eu parei aqui? Porque na próxima aula a gente vai continuar daqui. O nosso verdadeiro eu, que é a nossa alma, encontra-se totalmente liberto dessas coisas. Isso é utopia? Não, isso é possível de se estabelecer. Qual que é a proposta de um tratamento sério, seja com psicologia ou com psicanálise? É que a pessoa adquira uma média das emoções, um equilíbrio emocional, uma maturidade. É o desenvolvimento da maturidade. Então, como é que vai desenvolver maturidade emocional com meia dúzia de sessão? Né? O povo está com uma cultura de procurar terapia em geral para apagar incêndio emocional. Isso eu não estou fazendo crítica à psicologia. Isso ficou cultural no Brasil. Eles vão quando o negócio está pegando, que está ruim, aí vai lá, desabafa um pouquinho e corre. Tem que ser explicado, que é acompanhamento, que é amadurecimento. Né? O bom psicólogo, ele explica, ele consegue desenvolver esse trabalho. E faz bem, né? E tem, lógico que tem, como eu já disse hoje aqui, a gente está revertendo essa má visão que ficou de que o Sandro mete o pau em psicólogo. Não sei de onde é que tiraram isso. Né? Tá certo? Quero agradecer a presença de vocês. Tá joia? Obrigado. Não se esqueçam que a gente vai colocar o trechinho lá dos especialistas PhDs do filme Revolver depois da vinheta hoje. Beleza? Boa noite, pessoal.
parceiros em que podemos pensar, que podemos imaginar. Porque você não vê. E o segundo maior golpe é... eu sou você. O problema é que o ego se esconde no último lugar em que você o procuraria, em si mesmo. Ele disfarça os pensamentos dele como seus pensamentos, os sentimentos dele como seus sentimentos. Você acha que é você. A necessidade das pessoas de proteger seus próprios egos não conhece limite. Elas mentem, enganam, roubam, matam, fazem o que for preciso para manter o que chamamos de fronteiras do ego. As pessoas não têm ideia que estão numa prisão, não sabem que há um ego, não conhecem a diferença. Primeiro, é muito difícil para a mente aceitar que há algo além dela, algo mais valioso e mais capaz de discernir a verdade em si. Na religião, o ego se manifesta como o demônio. E, claro, ninguém percebe o quanto o ego é esperto porque ele criou o demônio para que você culpe o outro. Ao criarmos este inimigo externo imaginário, criamos um inimigo de verdade para nós mesmos. E isto se torna uma ameaça real para o ego, mas isso é também criação do ego. Não existe nenhum inimigo externo, não importa o que a voz da sua cabeça te diga. Toda a percepção do inimigo é a projeção do ego como inimigo. Neste sentido, podemos dizer que 100% dos nossos inimigos externos são nossas criações. Seu maior inimigo é sua própria percepção, sua ignorância, seu ego.